princípio da correspondência é um dos pontos primordiais para entendermos a base de todas as operações mágicas e também se aprofundar nos estudos místicos, esotéricos e ocultistas. Então, se você quer entender um pouco mais sobre do que se trata esse princípio e como aplicá-lo no seu dia a dia, então vem comigo nesse vídeo. O princípio da correspondência é um dos axiomas herméticos encontrados na lendária Tábua de Esmeralda. E existem sim outros axiomas e princípios, mas nesse vídeo eu vou dar ênfase apenas ao princípio da correspondência. E falando um pouco mais sobre a Tábua de Esmeralda, mas ainda assim de forma resumida, ela é um artefato em que foram gravados ensinamentos do qual a filosofia hermética ou o hermetismo e a alquimia tiveram como base para serem desenvolvidos, do qual haviam ali ensinamentos que traziam a compreensão sobre as leis e mecanismos de funcionamento do universo. Mas quem escreveu essa famosa Tábua de Esmeralda? Reza a lenda de que essas escrituras foram feitas por Hermes Trismegisto, ou também conhecido como Hermes três vezes grande, que é uma figura enigmática, mas muito importante nos estudos sobre hermetismo e alquimia. Inclusive, é do seu nome que vem o termo hermetismo, de Hermes, e que supostamente foi um grande sábio do Antigo Egito, que teve um grande domínio sobre diversas áreas de conhecimento, como a medicina, a filosofia, a magia e também sobre a alquimia, que seria a mãe da química moderna do qual nós conhecemos hoje. E existem diversas teorias sobre Hermes. Dizem que ele foi contemporâneo de Moisés. Uma outra teoria diz que, na verdade, Hermes era apenas um pseudônimo utilizado por diversas pessoas, por diversos sábios e estudiosos que registraram ali estudos sobre essas diversas áreas de conhecimento e atribuíram esses estudos à figura de Hermes, que é o deus grego da sabedoria, ou também conhecido como mensageiro dos deuses, e que por sincretismo ele seria equivalente ao deus Tote do Antigo Egito, que é o deus da sabedoria, ou Mercúrio dos romanos. E há uma outra teoria também que diz que Hermes e Enoque teriam sido a mesma pessoa, e existem diversas outras especulações e teorias sobre isso. Mas a verdade é que, historicamente e antropologicamente, não há como realizar comprovações concretas de que Hermes tenha de fato existido. Mas ele tendo existido ou não, o fato é que ele se tornou uma figura lendária e muito importante para o hermetismo e para a alquimia. E toda a mística da filosofia hermética é em volta desse personagem, dessa figura mítica. E foi ele que teria sido responsável pela escritura dos principais textos sobre hermetismo, que seria o Corpus Hermético e a Tábua de Esmeralda. E agora eu vou ler um trecho aqui da Tábua de Esmeralda de uma tradução que foi feita por Isaac Newton, que discorre sobre esse princípio e como ele atua. E sobre esse princípio é dito que o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa única, e que todas essas coisas foram criadas e surgiram do um através do um. E esse um, abrindo um parênteses aqui, ele seria uma representação de uma totalidade. Então, continuando, que todas as coisas nascem desse um por adaptação. E essa seria a tradução de um dos trechos da Tábua de Esmeralda que fala sobre esse princípio. E agora vamos trazer algumas interpretações para que a gente possa desvendar esse mistério. E eu sei que a princípio, para quem está começando nos estudos ocultistas, esotéricos, essa sentença, esse trecho, ele pode até parecer contraditório, na verdade, gerando uma confusão na cabeça de quem nunca teve um contato com esses estudos, com essas áreas de conhecimento. Mas com a chave certa, nós podemos desvendar esse axioma e entender o mistério ali que é aplicado em todas as operações mágicas. E isso independente de qual vertente seja. Então, baseado na visão hermética, entende-se que a nossa realidade não é só a realidade que nós interagimos através dos nossos 5 sentidos físicos, mas de que existem planos superiores ou planos sutis que estão sobrepostos ao nosso mundo físico. E que esses mundos paralelos, por assim dizer, têm uma influência sobre a nossa realidade em algum nível, de alguma forma. Assim como, por exemplo, existem as frequências sonoras, eletromagnéticas, dos quais os nossos olhos e ouvidos não conseguem captar, mas que elas estão ao nosso redor, estão coexistindo conosco, como o Wi-Fi, as ondas de rádio,
os sinais de operadores de celulares, o infravermelho, a ultravioleta e o raio-x, ou até mesmo o próprio espectro de cores do qual nós conseguimos enxergar, que é apenas uma fração comparado ao espectro todo em sua totalidade. E além dessas frequências, existem outras forças e até mesmo seres que habitam essas camadas mais sutis da existência, e que passam despercebidos, muitas vezes, pelos nossos 5 sentidos físicos. E essas forças, seres ou entidades, eles habitam ali no que alguns chamam de plano astral ou plano espiritual. E há exceções de pessoas que têm um contato ou conseguem interagir com essas forças, que são conhecidos como sensitivos ou como médiums através do espiritismo, que conseguem perceber e interagir com esses planos de existência. Mas percebendo, interagindo ou não, essas forças e esses seres, eles coabitam a realidade junto com nós, em dimensões e planos de existência diferentes. Mas eles estão ali, assim como os espíritos, as almas, as formas pensamento, as egrégoras, as divindades e a nossa ancestralidade. Mas qual que é a relação disso tudo com esse princípio hermético? Esse princípio diz respeito de que tudo que existe no mundo físico há uma exata correspondência nos planos superiores, ou nos mundos superiores, e que antes de algo se manifestar aqui no plano concreto, esse algo passa por dimensões superiores antes, como se estivesse passando ali por um processo de condensação, saindo de um estado mais etérico e assim se materializando no plano concreto. Seria, por analogia, parecido com o processo químico de transformar o vapor em água, água líquida, e depois a água em gelo, onde essa substância, que é a água, saiu de um estado gasoso, passou para um estado líquido e depois passou para um estado sólido. E agora, para ficar um pouco mais claro, vamos voltar ali às nossas aulas de ciências da escola, onde eu vou trazer um exemplo aqui que seria o ciclo da chuva, que é basicamente um processo cíclico de transformação constante do estado da matéria da água, que funciona basicamente assim. As águas dos rios, dos oceanos, dos solos ou superfícies, com o calor, eles acabam evaporando. Em seguida, eles se condensam e acabam formando as nuvens, que seria a água no estado gasoso. E depois essas nuvens, elas se transportam para os lugares mais diversos e ocorre uma outra transformação, do estado gasoso para o estado líquido, que seriam as gotas d'água, ou propriamente a chuva em si. E essa água da chuva, ela vai molhar as florestas, as matas, os solos e superfícies, ou até mesmo em algumas regiões, dependendo da temperatura que estão submetidos, em forma de granizo ou neve, que daí já seria um estado sólido e não somente líquido. E depois que a água da chuva cai, os granizos, os flocos de neve acabam derretendo, eles acabam escoando de volta para os rios e oceanos, realizando assim um ciclo infinito, do qual essa água evapora novamente e daí ela se condensa, cai como chuva, como floco de neve e por aí vai. Mas dentro desse processo, independente do estado da matéria em que a água se encontre, seja no estado gasoso, líquido ou sólido, ela não deixa de ser água. A mesma água que está embaixo, nos oceanos, nos rios, é a mesma água que está no alto, nas nuvens, em estados da matéria diferentes apenas. E é a partir desse exemplo que nós conseguimos interpretar esse axioma, esse princípio hermético, de que o que está no alto é como está embaixo e o que está embaixo é como está no alto. Ou seja, independente do estado da matéria que se encontre, a substância é a mesma. E que tudo é feito de um mesmo princípio, que está se manifestando em estados da matéria ou frequências diferentes. E quando nós manipulamos algo no mundo físico, nós estamos impactando e afetando os mundos superiores também. E quando nós modificamos algo nos mundos superiores, consequentemente também afetamos e impactamos a nossa realidade no mundo físico. E esse é um princípio primordial para que a magia possa acontecer, pois do ponto de vista platônico, a realidade ela é composta de símbolos e formas, que representam ideias, estruturas, e quando nós manipulamos essas formas e esses símbolos, estamos gerando uma influência sobre a nossa realidade. E por analogia, esses símbolos e formas, eles seriam as coisas que existem aqui nesse mundo físico, no plano material. E as ideias e estruturas são as suas representações nos planos superiores. E agora, para a gente ilustrar ali como esse princípio acontece em uma magia, eu vou trazer o seguinte exemplo.
Vamos supor que você vai fazer ali um ritual, um feitiço para prosperidade. Aí você reúne elementos e símbolos que correspondem a essa energia. Então você vai colocar ali moedas, notas de dinheiro, vai acender uma vela amarela ou uma vela dourada. Você pode colocar frutas também, como a uva, a melancia, o abacaxi, a laranja, ou até mesmo sementes de girassol. Aí você pode colocar um cristal, como a própria pirita, e veja que você não está somente reunindo itens, que aos olhos do leigo aparentemente não tem conexão alguma, mas para os iniciados, para os estudantes e praticantes de magia, por correspondência ou analogia, você está manipulando símbolos no mundo físico relacionados à energia, à ideia, à estrutura de prosperidade. Para você criar um ímã ali, um ponto de força, de concentração dessa energia, aí atraindo aquela força para a sua realidade. E é por isso que eu citei no começo do vídeo que esse princípio, ele é a base para realizar rituais mágicos, feitiços, confeccionar amuletos, fazer simpatias, defumações, banhos de ervas, ou em toda e qualquer operação mágica. E falando das simpatias, elas são pura correspondência embutidas na sabedoria popular, que são conhecimentos que são passados de gerações para gerações, muitas vezes até sem entender o porquê aquilo acontece ou como acontece, mas de que esse princípio está atuando ali por trás daquelas ações, como pular as 7 ondas do mar no Réveillon para atrair boa sorte no próximo ano, colocar uma folha de louro na carteira para atrair mais dinheiro, soprar canela no início do mês para atrair prosperidade para o seu lar, para a sua vida, virar o santo de cabeça para baixo para você atrair um novo parceiro, uma nova parceira, ou até mesmo colocar um raminho de arruda no seu bolso para afastar a inveja. E o mais importante, é claro, para que você possa obter sucesso em uma operação mágica, você precisa compreender e saber identificar essas correspondências, de acordo com o seu objetivo e com os procedimentos certos, com a força aplicada adequada, aí sim você obter os resultados esperados. Então esse princípio ele mostra o quanto o nosso universo é simbólico. E ao desvendar esses símbolos, compreender esses símbolos, podemos gerar influência sobre a natureza e sobre a nossa realidade. Então deixa aqui nos comentários, você já conhecia esse princípio hermético? Você conseguiu identificar ele também no seu dia a dia? Comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.